Vamos lá então. Questão 25 diz o seguinte: a figura abaixo representa um carro movendo-se com velocidade constante e com a buzina tocando. Três observadores, O1, O2 e O3, parados nas calçadas, experienciam o efeito Doppler na frequência do som da buzina. Então tem o esquema aí dos três observadores, né? Sendo F1, F2 e F3 as frequências percebidas pelos observadores O1, O2 e O3, respectivamente, assinale a alternativa que ordena corretamente as frequências, começando pela menor. Então vamos entender aqui o efeito Doppler inicialmente. Então aqui ó, eu fiz um esquema ao lado, aqui, com uma fonte sonora emitindo um som aqui, um carrinho com uma fonte sonora, com uma sirene, emitindo um som, mas o carro está parado. Então, os círculos vermelhos são as ondas sonoras, tá? E percebam que eu tentei fazer o melhor possível aqui, né? Mas vamos acreditar, né, que as distâncias são iguais aqui. Então, os comprimentos de ondas são iguais. As distâncias, né, entre os círculos vermelhos aqui eles são iguais. E esse observador que está aqui, né, ele vai receber então o som com essa fonte parada, sempre com as mesmas distâncias. Quando os círculos chegarem nele, né, ele vai ouvir o som com a mesma frequência, né? A frequência vai ser sempre a mesma, porque os espaços são os mesmos, então quando chegar nele ali, ele vai observar o som com a mesma frequência. Mas se a fonte se mover, né, se ela se mover no sentido dessa seta azul aqui, né, no sentido desse observador, vai acontecer o seguinte: quando o carro se mover, a fonte sonora emitir um som novamente, né, as ondas sonoras elas vão começar a se aproximar, né, no sentido aqui do observador, né? Esse círculo mais externo é o círculo da onda sonora quando a fonte estava parada, né? É esse círculo aqui. As outras, as outras, os outros círculos, né, são a representação das ondas sonoras quando a fonte chegou nessa posição e emitiu um som novamente. Então aqui percebam que as ondas elas estão próximas. Então o comprimento de onda diminuiu. O que vai acontecer? Quando chegar no observador, ele vai perceber o som com a frequência muito maior, né? Por quê? Porque os comprimentos de onda diminuíram aqui, o impacto nele das ondas, né, serão maiores, né? Então, a gente sabe que conforme a frequência aumenta, o som ele fica mais agudo. E como a frequência diminui, o som fica mais grave. Então, o efeito Doppler é aquele som que a gente escuta em corridas de Fórmula 1, por exemplo, né, que faz aquele barulho do carro, né, uau, quando ele passa pelo observador. É quando o carro está se aproximando, a frequência, né, do som ele aumenta, né, e aí você escuta o som mais agudo. Ao passo que ele se afasta de você, você começa a ouvir o som mais grave, né, porque a frequência das ondas sonoras que estão chegando no observador em você, elas diminuem, né? É o mesmo caso das sirenes de carro de polícia e ambulância, né? Então aqui, se nós tivéssemos, né, um observador do outro lado, nós teríamos o seguinte. Deixa eu tirar essa figura aqui. Vamos apagar tudo. Então, se a gente tivesse um observador desse lado, o que ia acontecer? Esse observador aqui, ó, vou chamar aqui de observador 1 e esse é o observador 2. O observador 1 ele vai receber as ondas, né, com maior frequência e o observador 2 ele vai receber as ondas com menor frequência. Então esse daqui vai ouvir um som mais grave e o 1 vai ouvir um som mais agudo. Então o 1 vai ter uma frequência, né, maior do que a frequência do 2. Né? Lembrando da equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda, que a frequência, então, ela vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda.
Então, ao passo que o comprimento de onda diminui, né? Como ele é inversamente proporcional a frequência aumenta, né? Então, ó, o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou. E para o observador 2, ó, o comprimento de onda aumentou, ó, a distância entre os círculos está maior, né? Esse camarada aqui ele está recebendo as ondas sonoras com um espaço maior, que é o comprimento de onda. Como o comprimento de onda aumenta, ó, a frequência diminui, tá? Como é inversamente proporcional, de acordo com essa equação. Mas para responder a nossa questão aqui, ó, então a gente já sabe que quando se aproxima, a frequência aumenta e quando se afasta do observador, a frequência diminui. Então a gente já sabe aqui que o móvel está se aproximando, né, do 1 e do 2. Então, tanto o observador 1 quanto o observador 2, eles terão frequências maiores do que o observador 3. Então, o observador 3 é o que tem a menor frequência. Então, a gente fica com a letra A ou a letra D, né? Então, ó, o F3 tem a menor frequência. E na sequência? Bom, quando o observador quando o móvel ele está próximo do observador, né, ele ouve se nesse caso aqui, se ele tivesse dito para a gente que o observador está do lado da fonte sonora, ficaria bem melhor, né? Mas ele não falou isso, né? Ele não dá essa informação. Se ele tivesse do lado, o observador é como o observador que tá, a pessoa que está dirigindo o automóvel. Como ele não se afasta da fonte sonora, né, ele ouve sempre a mesma frequência, né? Então ele ouve a frequência natural da sirene. A pessoa que está mais próxima do carro, né, aqui no caso o 2, se ele estivesse do lado, ele ia observar a frequência sonora natural da fonte sonora, mas aqui ele está ligeiramente à frente do carro, né? Então, mas ele é o que está mais próximo. Então, ele está, né, pelo desenho, ele está bem próximo do carro. Então, ele ouve o som, né, dessa sirene muito próximo do real. Ou seja, ele ouve o som muito próximo da frequência natural dessa fonte sonora. Então, como ele está quase ouvindo a frequência natural da fonte sonora, ele vai ter uma frequência é, maior, né, do que a ele vai ter uma frequência aqui menor, né, ele vai ter uma frequência maior do que o F3 e uma frequência menor do que o F1, né? Porque como ele está quase ouvindo a frequência natural, essa frequência aqui ela é menor do que essa, né? Essa daqui é a frequência maior, né? Ele ouve uma frequência maior e tudo em função da frequência natural, né? Esse ouve menor que a frequência natural e esse daqui ouve maior que a frequência natural. E esse ouve quase a frequência natural, né? A frequência original da fonte sonora. Então, a gente fica como resposta aqui a letra A, né? O F3 é a menor, F1 e F2, né? O 1 está mais longe, então ele vai ter a frequência maior. E o F2 aqui, ele está mais próximo, então ele vai ter uma frequência menor do que F1.